Fala meu povo, eu sou o professor Fernando de Química e eu vou falar para você um pouquinho sobre pilha de Daniel hoje. Seja bem-vindo, você está no Chemical! Tá na hora do like agora, hein? Antes de começar já porque vídeo bom já merece like no começo. Inscrição, se você não for inscrito, e siga também nas redes sociais, é sempre @chem_call. Uma pilha ou célula galvânica é um sistema que é um circuito elétrico formado por uma espécie que vai ter tendência de sofrer oxidação, que é um fenômeno relativo a perder elétrons, e outra espécie que vai ter tendência de sofrer redução, ou seja, receber elétrons. Nós vamos aproveitar o meio do caminho aí, essa passagem de elétrons de uma espécie para outra, uma oxidada e a outra reduzida, para aproveitar esse potencial e utilizar como fonte de energia. Portanto, uma pilha ou célula galvânica é um gerador de eletricidade. Aí na tua casa, você deve estar utilizando ele no controle remoto, ou quem sabe até numa lanterna. Eu te digo uma coisa, na minha época eu usei muito num Walkman. Você não deve nem saber o que é isso, né? Então, vamos fazer aqui, ó, aparecer um Walkman na minha mão. Agora que você já viveu esse momento de nostalgia com o professor, também vai lembrar, bem bacana saber que uma pilha é um processo espontâneo. Então você pode dizer que ele tem um ΔG negativo. Ele tem a variação da energia livre de Gibbs sempre negativo, porque é um processo espontâneo. A pilha vai acontecer espontaneamente pelo contato entre dois elementos químicos. Você pode colocar normalmente dois metais em uma solução, por exemplo, que seja um meio condutor de corrente elétrica, ou seja, nesse caso um eletrólito, e aí vai acontecer então a diferença de potencial e, portanto, um tendo a tendência de oxidar e outro tendo a tendência de reduzir, beleza? Mas para isso, a gente também precisa conhecer o que é um potencial padrão. Vou mostrar para você o potencial do hidrogênio e dois exemplos que a gente já vai aproveitar para falar da pilha de Daniel. Para trabalhar com a medida padrão, a gente precisa ter esse padrão, e esse padrão vai ser o hidrogênio como sendo o nosso eletrodo referência. Assim, é considerado por convenção, por definição, que o hidrogênio será o potencial zero, tanto para o procedimento da oxidação quanto para a redução. Então, nos dois sentidos. Ali eu tenho primeiro, na primeira reação, o hidrogênio sofrendo a oxidação e na de baixo eu tenho a redução. Nos dois casos, eu tenho potencial zero. Essa é por definição. A partir do hidrogênio, a gente faz a medida dos demais valores de potencial de oxidação e de redução de várias substâncias. Mas assim, como eu mostrei para vocês, se isso é um padrão, a gente também precisa de uma condição padrão. E essa condição padrão seria trabalhar com esse eletrodo, aí se for uma solução, e se essa solução tiver uma concentração a 1 mol por litro, também especialmente a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão. Em relação ao hidrogênio, estou dando exemplo aqui para você, ó, o zinco e o cobre. E aí você vai notar que eu coloquei lá na ponta o potencial de redução de cada um. Por que está fazendo isso? O potencial padrão é escrito com esse símbolo E, e esse zerinho que está elevando ali significa padrão, então é o potencial padrão. Eu escrevi na forma de redução porque isso é uma convenção que a gente adota na química, a gente coloca sempre os potenciais de redução para fazer análise. Não quer dizer que você não possa encontrar, de repente, aí algum exercício, ou algum exemplo, ou alguma outra tabela mostrando potenciais de oxidação comparando um com o outro. Fato é que para você comparar um potencial com o outro, você tem que colocar os dois no mesmo sentido, ou seja, os dois no sentido da oxidação ou os dois no sentido da redução. Sendo aquele que tiver o maior potencial, vai fazer exatamente o efeito que você está verificando. No caso, maior potencial de oxidação para quem vai oxidar e maior potencial de redução para quem vai reduzir. Escrevendo aqui zinco e cobre na forma de redução, eu percebo que o zinco tem valor negativo em relação ao hidrogênio para redução. Então o cobre tem valor positivo nesse caso. É um comparativo com o hidrogênio? Sim. Agora, como eu estou comparando zinco com o cobre vai ser aquele elemento, então, portanto, positivo, tem um valor maior para sofrer redução. Então ele tem um potencial de redução maior, portanto, se tiver uma pilha de zinco e cobre, ele é quem sofre a redução. Logo, para o processo ser espontâneo, e como na pilha ela é espontânea, o zinco vai ter que sofrer a oxidação. Portanto, comparativamente zinco e cobre, zinco oxidará e o cobre reduzirá. Conhecendo as semi-reações de redução desses dois elementos do zinco e do cobre, eu consigo montar a minha reação da célula galvânica, nesse caso da pilha, então, e também consigo dizer qual é o valor da DDP, se eu tiver, claro, também esses valores dos potenciais de redução ali. Bom, como é que a gente vai aplicar? Eu vou fazer aqui, ó, o zinco e o cobre, e a gente já descobriu
que o zinco tem tendência natural de oxidar, uma vez que entre zinco e cobre, zinco tem potencial negativo, ou seja, isso significa que não é o sentido espontâneo para o zinco, então ele teria tendência de oxidar mesmo, e o cobre vai ter tendência de reduzir. Então eu vou inverter a equação aqui para que eu tenha ele no sentido da oxidação. Invertendo, esse potencial saiu do valor menos 0,76 para mais 0,76. Vale lembrar também, isso é muito importante, que como é um comparativo que você tem em relação ao hidrogênio, você não pode multiplicar nem dividir o valor da diferença de potencial, nem esse valor ali do potencial. Isso não pode ser feito. Então, se você precisar fazer o equacionamento, multiplicar a tua equação por 2 ou por 3, dividir por algum número, por exemplo, sem problema algum, faça. Você precisa acertar o número de elétrons da oxidação e da redução, para que a pilha fique legal, que ela fique balanceada. Mas você não vai fazer esse mesmo procedimento aqui, no potencial. O potencial você só pode fazer uma única coisa. Invertendo, muda o sinal. Se ele é negativo num sentido, no outro ele vai ser positivo e vice-versa. Assim, montando com o zinco sofrendo a oxidação, o cobre sofrendo redução, repare, zinco perdendo 2 elétrons, o cobre ganhando 2 elétrons, eu cancelei esses elétrons, que seriam os mesmos dois que estão saindo na oxidação, estão chegando aqui para a minha redução. Montei aqui a minha reaçãozinha da pilha. Zinco oxidando e o cobre reduzindo. Cobre saindo de 2 para 0 e zinco de 0 para 2. Repare que eu somei os dois potenciais aqui. O somatório do potencial de oxidação e do potencial de redução já na pilha montadinha vai ser exatamente a minha variação do potencial padrão, que eu vou chamar de DDP. Aqui eu somei 0,76 com 0,34 e eu vou ter a voltagem de 1,10 ou ainda a minha DDP 1,10 volt. A pilha de Daniell é um exemplo bem antigo e bem didático da representação de uma célula galvânica. A pilha, que a gente conhece como pilha de Daniell, foi inventada pelo britânico John Daniell em 1836, que viu a necessidade de uma fonte de energia bem estável que ele pudesse utilizar, e nesse caso era uma urgência na época porque a telegrafia já estava voando assim. Inclusive, isso dava uma portabilidade energética para esse telégrafo. Assim, a pilha de Daniell ela é constituída por um sistema que contém 2 eletrodos, um de zinco e um de cobre. Então, esse experimento, é claro, você pode fazer depois com outros eletrodos diferenciados. Mas entenda, o experimento original, é quando a gente fala da pilha de Daniell, é de cobre e zinco. Contendo esses 2 eletrodos ali, o cobre e o zinco, cada um em soluções de sulfatos respectivos. Então, no sulfato de zinco, solução aquosa, e sulfato de cobre, solução aquosa. Ambos separados por uma barreira porosa que estava completando justamente o circuito elétrico. Agora eu vou mostrar para você um desenho que representa mais ou menos o que seria lá a pilha do Daniell. É bem provável que você já tenha visto um desenho parecido com esse, mas não é exatamente como o experimento original do Daniell. Esse desenho representa o esquema da pilha de Daniell, e assim eu posso também representar os 2 eletrodos, contendo cada lado o eletrodo que seria a barra do metal puro mais a sua solução. Então ele está em equilíbrio, contendo o eletrodo que seria o metal puro, carga zero, e mais a solução do sulfato, contendo também o metal com a carga positiva. Então ele já está na forma ionizada nesse caso aí, tá bom? Então o que está acontecendo? Eu tenho um equilíbrio entre a carga zero metálica e mais a espécie que já sofreu a oxidação. Assim, zinco e zinco 2+, zinco 0 e zinco 2+, e do outro lado também tem lá na célula cobre 0 e cobre 2+. Agora vamos pegar ali pelo potencial. A gente já tinha visto antes que o zinco vai sofrer oxidação e que o cobre vai sofrer redução. Para que este sistema fique estável assim e que a gente possa ter justamente essa troca de elétrons entre as duas espécies, eu preciso ter uma conexão. E se é um circuito elétrico, eu preciso fechar esse circuito também. Então, eu coloquei aqui um sistema ligado por um filamento, muitas vezes um filamento ali de pouca resistência, um filamento de cobre fininho, assim a gente faz no laboratório, coloquei ligando um em relação ao outro. Para poder acompanhar a medida, se está passando ali a corrente elétrica, está gerando a minha DDP, eu coloco um voltímetro. Então o que pode acontecer? Eu posso ter acusando ali a passagem da corrente elétrica e eu já sei se está funcionando o meu sistema ou não. Mas é claro que para esse sistema acontecer e ele está efetivamente funcionando, eu também preciso fechar o circuito. E para fechar o circuito eu preciso colocar a minha ponte salina. A ponte salina vai fazer a vez daquela placa porosa no experimento original do Daniell. Então agora eu vou mostrar para você
o que vai acontecendo com o passar do tempo. Com o passar do tempo, eu vou perceber que o zinco vai sofrer oxidação e o cobre vai sofrer redução. Que tal a mágica de Hollywood me ajudar agora, hein? E não é que deu certo mesmo? Olha quanta informação eu coloquei para você aqui. Eu não. Hollywood. Então olha só. Polo negativo, polo positivo, ânodo, cátodo, oxidação e redução. Eu tenho o eletrodo que vai sofrer oxidação, sendo aquele que tem o maior potencial de oxidação. Isso a gente já tinha visto antes. Na prática, o que acontece é que esse eletrodo, aqui eu estou exagerando, não é bem assim, entendeu? Não é de uma hora para outra, pouco tempo que isso vai acontecer, vai demorar bastante, mas de fato que você vai ter corrosão do lado da oxidação. Você nunca ouviu o termo falar que corrosão, a estrutura está corroída, então ela está oxidada? É a mesma coisa. Então, eu estou falando que a oxidação aqui, ó, ela está atribuída a esse fenômeno de corrosão. O zinco está se desfazendo aqui, ó, está ficando na forma iônica e ele está começando a soltar, vamos dizer assim, esse material ali na minha solução. Logo, essa solução deste lado vai ficar um pouco mais concentrada. Para isso acontecer, o zinco aqui está sofrendo a oxidação e perdendo elétron. Nesses elétrons que ele está perdendo, estão caminhando aqui no circuito. E você vai perceber ali que registrou 1.10 volt, porque eu tenho também a minha ponte salina aqui fechando e completando o circuito. Chegando esses elétrons no outro eletrodo, o cobre que sofre redução é o cobre que está na solução, porque na solução é que contém o cobre 2 positivo. Esse cobre 2 recebe 2 elétrons e vai passar para a forma 0. Vai se depositar na placa, porque ali é justamente o referencial para a forma 0. Então ele vai aderir nessa placa, então ele vai ficar por ali. Ah, aumentou. Aqui eu também dei uma exagerada, só para ficar lúdica a coisa e ficar mais fácil de você entender. Então agora para as denominações. Completou o sistema. A ponte salina tem justamente a função de permear os elétrons, nesse caso, a passagem de íons complementar também. Já as designações que nós temos que dar para cada um desses lados, polo e positivo e negativo, a gente vai falar um pouquinho agora. Polo negativo vai ser o lado do zinco, que é o lado que é o ânodo. O ânodo será o polo negativo na pilha. Não é uma convenção que toda vez você vai pegar, o polo negativo vai ser o ânodo. Na verdade, lá na célula eletrolítica, ou seja, lá na tua eletrólise, você vai ter o oposto. Então, na pilha, o polo negativo vai ser o ânodo. O ânodo sempre é o lugar onde ocorre a oxidação. Então essas duas palavras você não precisa separar, pode deixar. Oxidação e ânodo. Oxida é o lado do ânodo, legal. Oxidou, passou para o outro lado, reduziu. Fica bem fácil de você entender se você compreende um lado, o outro será o oposto. Então o zinco oxidou, perdeu elétrons, ele é o ânodo, polo negativo. O lado do polo positivo vai ser o cobre, vai sofrer redução, ele vai ser o cátodo, é o oposto. Agora, repare nesse termo aqui, ó, corrosão. O oposto da corrosão vai ser a eletrodeposição. Para finalizar, eu montei aqui, ó, a partir das duas semi-reações, e a gente já tinha montado antes, tá lembrado? Tanto que eu consegui jogar esse potencial 1,1 volt a partir daquelas duas semi-reações aqui, ó. Mas eu montei de uma maneira reduzida, colocando aqui, ó, nessa notação. Assim eu tenho zinco sofrendo oxidação, 2 barras, eu coloco exatamente assim, e o cobre sofrendo redução. Eu preciso mostrar a célula oxidando e a célula reduzindo, para dizer que eu tenho, então, a minha célula galvânica, beleza? Pessoal, obrigado pela companhia de vocês. Esse vídeo foi de Pilha de Daniel. Eu te vejo aqui semana que vem no Chemical. Beijo na mãe!